Segundo postagens no X, rede social do Elon Musk, o Trump designaria Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Se não me engano, o Brasil não tem embaixador estadunidense neste momento. Se não me engano, o embaixador foi chamado de volta por Trump lá no mês de janeiro. Bom, o Bolsonaro ganharia imunidade diplomática, né? E residiria no território dos Estados Unidos, dentro do Brasil, porque uma embaixada é um território estrangeiro no teu território. Resta saber se ele usaria a tornozeleira ao sair da embaixada, né? Por exemplo, ao pisar no solo brasileiro. É brincadeira, né? Europa foi uma princesa fenícia. Segundo a lenda, Europa era filha de Agenor, rei de Tiro, uma cidade na Fenícia, que atualmente é o Líbano. Agenor, então, teve esta filha com Telefassa, a mãe de Europa. A história mais famosa sobre Europa é quando ela foi raptada por um indivíduo loiro, né, chamado Zeus, né? Lembrou de alguém aí? Que se transformou em um touro branco para seduzi-la e levá-la à ilha de Creta, lá onde apareceu o Minotauro, né? Bom, lá em Creta, a Europa se tornou a mãe de Minos, da civilização minoica, do Minotauro, Radamanto e Sarpedon. O nome do continente europeu é associado à Europa, né? E agora a Europa se tornou refém de um loiro agressivo, né, que negocia com murro na mesa, né? E aí você tem que fazer alguma concessão, por exemplo, olha, eu vou aliviar o tarifaço aí de 50%, que é o maior do mundo, né, contra o Brasil, se você me der o livre acesso às suas terras raras, né? Eu acho que o Brasil não devia fazer isso. Não, ele devia fazer algo muito diferente disso, né? Não ceder a esse tipo de negociação feita com a pistola na cabeça, né? Daí o primeiro-ministro lá de Israel diz que crianças palestinas merecem algo além da morte. Seria o quê? E que palestinos são filhos das trevas. Detalhe, Jesus Cristo foi um judeu palestino, né? Estamos lidando com loucos talmúdicos monstruosos e empoderados, hein? Olha, sobre a política do Trump, a situação chegou a um tal ponto que os países precisam individualmente, um a um, e coletivamente, por exemplo, em blocos aliados, que a união faz a força, né? Abandonar o comércio, abandonar o mercado, abandonar a cultura, abandonar os negócios dos Estados Unidos e com os Estados Unidos. A política de Trump parece mesmo apontar para esta necessidade de se libertar, né? Ninguém aguenta um bullying permanente de um grandalhão rude, brutal, né? Que te obriga a seguir aí na base do porrete e falar o que ele quer que você fala, né? Bom, o Donald Trump parece ser um homem sem amigos, né? Um homem que tem apenas o interesse, né, de se tornar superavitário e de se submeter o mundo todo à sua vontade. Parece que seu único grande amigo, hein, foi o Epstein, né? E que morreu de forma estranha, né, o Epstein, né? Voltando à Palestina, veja, o chapéu de alumínio, um termo popularizado pelo canal A Arte da Guerra. Veja, ele não sabe que Israel extermina palestinos. Ele sequer sabe que o motivo deste genô, né, desta limpeza étnica, não é por serem muçulmanos, ou por serem palestinos, ou por serem do Hamas, ou por serem terroristas, etc, etc. Abate-os porque querem suas terras, né? E eles estão no meio do caminho daquilo que eles querem. Então, eles fariam a mesma coisa se fossem italianos, holandeses, se fossem brasileiros, né?
Então, estamos lidando com loucos talmúdicos, indivíduos paranoicos e empoderados. O Breno Altman diz lá, no dia 9 de agosto de 1985, com o decreto 91.524, o governo Sarney proibia venda de armas e petróleo à África do Sul, do apartheid, né? O regime racista lá da África do Sul. Veja, além de suspender qualquer intercâmbio diplomático, comercial, esportivo ou cultural com a África do Sul. O Brasil tomou essa atitude correta lá em 1985. Palmas para o Sarney, né? Aí ele acertou. Estava determinando aí o total isolamento do nefasto regime. Então, custa seguir o exemplo hoje contra um regime absolutamente nefasto lá no Oriente Médio? Olha, foi dito aí por um canal militar respeitável que num confronto real entre Estados Unidos e China, esperemos que isso não ocorra, né? Os Estados Unidos perderiam toda a sua frota marítima no Pacífico em meia hora. Bom, é o canal militar, né? Bom, vou falar agora, já que o assunto é militar, veja, segunda parte do vídeo, hein? Falar então sobre como é que ficaria aí os mísseis hipersônicos. Veja, há 3 países que lideram o sucesso, né, de ter mísseis hipersônicos. Veja, primeiro, a Rússia, que tem lá o seu lendário e famoso Oreshnik, né? Além de outras marcas altamente letais, né? A China, que ainda não os utiliza, mas, segundo consta, ela os possui, e o Irã, que teve um enorme sucesso em perfurar os sistemas de defesa de Israel, né? Em particular, os muito divulgados Iron Domes, né? Que é o domo de ferro, que pareceu mais um domo de papel, né? Bom, em meio à primeira guerra global de desinformação, onde notícias falsas, mentiras e enganos pululam à nossa volta, né, como sapos ensandecidos, a Turquia talvez seja o 4º país a entrar para o cobiçado ranking de países detentores de mísseis hipersônicos, né? Porque a Turquia tem o Typhoon Block 4, produzido lá na Turquia internamente, que tem um alcance de 800 quilômetros. Veja, vale ressaltar que a distância direta de Ankara, que é a capital da Turquia, a Tel Aviv, capital de Israel, é de 889 quilômetros. Veja, a distância direta de Antalya, que é um porto da Turquia, lá no mar Mediterrâneo, né? Na verdade, é a capital do turismo, né? Antalya, né? Na chamada Riviera Turca, né? Veja, até Tel Aviv, capital de Israel, é de 651 quilômetros. E Hatay, outra cidade turca no mar Mediterrâneo, na fronteira com a Síria, a distância até Tel Aviv é 474 quilômetros, né? Vale definir as bases navais da Turquia no Grande Oriente Médio. A Turquia tem bases militares na Síria, na Líbia, na Somália e no Catar. Portanto, a Turquia, talvez não nesta geração, mas numa próxima geração, alguns analistas preveem que a Turquia não estará em bons termos com os sionistas israelenses, hein? Os dados da Somália são importantes. Veja, a Turquia aumentou significativamente a sua presença no campo Turkson, que faz fronteira com o Mar Vermelho em seu lado ocidental. Está localizado no superestratégico Estreito de Bab al-Mandab. Veja, Bab al-Mandab significa em árabe aí, os portões das lágrimas, né? Esse famoso estreito, por onde passa uma boa parte do comércio que vai pelo Mar Vermelho. Vale destacar também os países banhados pelo Mar Vermelho, que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo através do Canal de Suez, né? Na sua parte ocidental estão o Egito, Sudão, Eritreia, Djibouti. Na parte oriental estão a Arábia Saudita e o Iêmen. Vale ressaltar que a Somália, a rigor, não faz fronteira diretamente com o Mar Vermelho, mas sim com o Oceano Índico e o Golfo de Aden, que se conecta ao Mar Vermelho através do Bab al-Mandab, né? Hoje em dia é um debate geográfico aí se a Somália deve ou não ser colocada no Mar Vermelho, é uma questão geográfica, né?
Aqaba, na Jordânia. Tanto a cidade quanto o Golfo de Aqaba são uma entrada para o Mar Vermelho, assim como o porto de Eilat, que é de Israel, né, que tem uma entrada para o Mar Vermelho. No Djibouti tem 5 bases navais com vista para o Mar Vermelho, né? Essas bases são dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Japão e da China. Não é à toa que há uma base naval da China em Djibouti. Veja, segundo o que consta, é a única base militar da China fora da China, hein? O relevante seria definir os países que possuem mísseis hipersônicos bem-sucedidos no Mar Vermelho. Bem-sucedidos quer dizer mísseis hipersônicos de top, né? Top Gun, né? No lado ocidental, a Rússia com sua base em Port Sudan e a China em Djibouti. Alguns situarão a Turquia na Somália e os Estados Unidos em Djibouti. No lado oriental, o Irã, que fornece ao Iêmen seus mísseis hipersônicos que penetram os sistemas de defesa de Israel e atingiram mesmo o seu aeroporto Ben Gurion. Alguns podem reclamar, não sem razão, da ausência da superpotência Estados Unidos no ranking de quem possui os mísseis hipersônicos do mundo. Bom, vamos explicar. Acontece que os Estados Unidos tentaram vários testes para testar seus mísseis hipersônicos recém-construídos, mas estes testes aparentemente não tiveram sucesso. Ou então ele está escondendo o fato, né? Ou então eles não têm os mísseis hipersônicos. Enfim, ele quer deixar um mistério aí no ar, né? Há um debate intenso sobre a real capacidade dos mísseis hipersônicos dos Estados Unidos, que já passaram de maneira, digamos, visível por vários testes mal sucedidos, conforme foi relatado pelo Observer Research Foundation, e que é ocultado aí pelo Congressional Budget Office. Então, o Congresso dos Estados Unidos tenta esconder o assunto. Se alguém quiser colocar os Estados Unidos no alcance dos supostos 4 únicos países que possuem mísseis hipersônicos, vai fazê-lo por sua conta e risco, né? Uma coisa é certa, embora os mísseis hipersônicos Oreshnik da Rússia tiveram um grande sucesso lá na Ucrânia e possam até ter decidido o curso da batalha ucraniana, sem mencionar aí os mísseis hipersônicos do Irã, que perfuraram os sistemas de defesa de Israel, né? O mesmo não se pode dizer dos mísseis hipersônicos dos Estados Unidos, né? Quer dizer, eles nunca foram vistos, né, em ação, né? Que estaria numa fase de testes. A Observer Research Foundation admite abertamente os testes bem-sucedidos de mísseis hipersônicos realizados pela China. Da mesma forma, há dados sobre a Coreia do Norte que fazem alusão à sua posse de mísseis hipersônicos, né? A PBS News publicou recentemente o seu próprio ranking, com base em artigos aí, né? Brasil, Austrália, Reino Unido, França, Alemanha, Irã, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte, Brasil na lista, possuem programas de armas hipersônicas. Agora não sei se é pela Vibras, né? A União Europeia está estudando como desenvolver um interceptador para mísseis hipersônicos, à medida que os gastos com defesa aumentam, né, para conter a ameaça russa que está na cabeça dele, né? O portal Tech Defense Today coloca 2 situações lá. Primeiro, uma situação operacional e com sistemas em serviço. Nesse caso, você tem assim mísseis hipersônicos operacionais e que já está com um sistema administrado em serviço, Rússia e China. O Irã poderia ser adicionado, né, a essa classificação. Uma outra situação, desenvolvimento alardeado, né, ou em vias de experimentação, né, onde viriam 11 países, os Estados Unidos, Índia, França, Reino Unido, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Austrália, Turquia e Brasil. Bom, estamos de volta ao mesmo círculo bizantino da discussão, ao qual a própria Turquia poderia muito bem ser adicionada. Uma coisa é possuir ou testar mísseis hipersônicos. Outra coisa bem diferente é demonstrar o seu sucesso operacional no campo de batalha. Então, só quem fez isso mesmo foi a Rússia e o Irã. O Mar Vermelho, por todas as ações, né, constitui uma das placas tectônicas mais perigosas na geopolítica do planeta Terra. Algumas dessas informações
vieram a mim através dos artigos e palestras do professor Alfredo Jalif, né? Bom, falar um pouquinho aqui do Brasil, né? Veja, quem mais demonizou o MST no Brasil? Sim, porque essas taxações aí do Trump afeta bastante o agronegócio exportador brasileiro, mas não afeta a comida na mesa, né? Isso não afeta. Por quê? Veja, a comida na mesa do brasileiro, ela não vem do agronegócio exportador, que exporta milho, soja, sorgo, por exemplo, para a China alimentar animais, principalmente porcos, galinhas e gado, né? Ou exporta café, carne para os Estados Unidos. A propósito, recebi notícias aí de que estavam vendendo picanha a R$ 28 o quilo. Picanha de primeira, carne que seria destinada para os Estados Unidos. Será que está acontecendo isso? Será que o agronegócio exportador vai dinamizar o mercado, o consumo interno brasileiro? E quem mais demonizou o MST no Brasil? A mídia e a propaganda, né? A Rede Globo, a Record, as redes sociais, né? Ligadas ao mercado financeiro europeu e estadunidense. Vale tudo quando o assunto é protecionismo e subsídio agrícola. A quem interessa demonizar o MST? Veja, a quem mais lucra no agronegócio exportador. Grandes latifundiários detestam quando se fala reforma agrária, né? Agricultura familiar, cultura regional, agricultura orgânica, pequenas propriedades rurais. É daí que vem o nosso alimento, né? Por incrível que pareça, a comida na mesa do brasileiro, grande parte vem da agricultura familiar, de pequenas propriedades, inclusive da produção regional e diversificada do próprio MST. Então já passou da hora de parar de demonizar o MST. Agronegócio exportador não é para nós. Quer dizer, eu não sou investidor, nem latifundiário, né? Verifique o preço do café aí e do filé mignon, se você acha que o agronegócio exportador está te beneficiando de alguma forma, né? Na verdade, aqui, o que sobra aí é que vai para o consumo interno, né? Mas os atacadistas conspiram para lucrar, né? O máximo possível. E será que agora eles vão lucrar, né? Se o Trump mete a porretada na mesa e diz 50% de tarifa aí, de tarifaço, ou então abra as minas aí, os nossos minerais de terras raras aí, ó, né? Quer dizer, você tem que fazer concessão para tentar livrar a cara, né? Do, do, do negócio da exportação, né? Falar um pouquinho aqui dos jogos de poder, hein? Veja, frequentemente eu critiquei a direita brasileira, né? Eu também já critiquei muitas vezes a esquerda progressista, a burguesada, neoliberal, né? Que para mim isso daí não é esquerda, né? Aliás, saiu um artigo aí, uma entrevista aí com o José Dirceu, onde ele diz que o PT está mais à centro-direita hoje do que no centro. Quer dizer, incrível, hein? Um analista de primeira linha, hein? O José Dirceu, hein? Veja, mas a direita brasileira não entende adequadamente o poder e os jogos de poder. Falta à direita, agora eu vou dizer, falar assim como professor, falta o conhecimento de geografia, né? Por exemplo, você tem que conhecer o Brasil. Planaltos, planícies, mares, a rede hidrográfica, o relevo, o solo, o tipo de vegetação, e também a maneira como o solo foi ocupado, as regiões, a cultura regional, a maneira como as pessoas vivem, classes sociais, negócios e indústrias, tudo, né? A geografia, o fundamento espacial, né? Brasileiro. Falta a direito o conhecimento de história, o fundamento temporal, né? Quer dizer, se você tem um viés ideológico no que tange ao conhecimento histórico, você não conhece história, você conhece ideologia, né? Então, por exemplo, se o indivíduo não lê, né, os grandes autores, né, fica complicado, hein?
a era dos Hobsbawm, por exemplo. Eles criticaram tanto o Hobsbawm, mas é um autor de grande importância, né? Diziam que ele era de esquerda, que ele era pró-soviético. Não, é muito importante ler as obras do Eric Hobsbawm, né? E outros autores, né? Sei lá, Maurice Cossé, Burns, aqueles historiadores da Escola dos Anais, né? Enfim, falta o conhecimento de geopolítica na direita brasileira, porque a geopolítica ela vai descrever os interesses dos países, das nações, dos povos, interesses que vão surgir tal qual eles se manifestam na realidade, quer dizer, sem um viés ideológico. Simplesmente você vai descrever de maneira analítica as coisas, né? Não tendo lado, né? Sobretudo, falta à direita brasileira estratégia, né? O conhecimento da estratégia. O que é estratégia? É o conhecimento daquilo que se quer e de como é que você vai conseguir aquilo, qual é a estratégia que você vai utilizar e quais táticas você vai promover para poder conseguir atingir, né? Qual é a tua estratégia, né? Então, eu digo, os países querem hoje uma outra forma de se organizarem, né? Sem a camisa de força dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos vêm apenas agindo através de coerção. Segundo alguns analistas, o Trump tem obtido resultados com essa maneira de negociar, né? De negociar com porrete na mesa. Por exemplo, o que ele está fazendo com a Europa, hein? A Europa está se submetendo à vontade dos Estados Unidos. E há quem diga que com Trump é menos provável que tenhamos uma terceira guerra mundial. Mas, vindo lá da terra do urso, já se diz que já estamos numa terceira guerra mundial. Bom, eu fiquei de trazer também algum tema que está lá no meu blog. Você encontra aí na descrição do vídeo o endereço do blog, né? O helderar.blogspot.com. E tem uma matéria lá sobre o Brzezinski, né? O Zbigniew Brzezinski, né? Que escreveu um livro chamado A Relevância, o Grande Tabuleiro Mundial, de Zbigniew Brzezinski, né? Veja, esse renomado politólogo e estrategista geopolítico de origem polonesa, naturalizado estadunidense, é uma referência central para compreender a política externa dos Estados Unidos no período pós-Guerra Fria. Então, ele nasceu em Varsóvia, capital da Polônia, emigrou para o Canadá após a invasão da Polônia em 1939 pelos nazistas, formou-se na Universidade McGill e obteve o doutorado em Harvard, universidade que vem sendo perseguida pelo Donald Trump. Iniciou sua carreira acadêmica em Harvard e depois ele passou a lecionar em Columbia e Johns Hopkins, grandes universidades estadunidenses. Foi conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter, foi presidente de 1977 a 1981. Então, o Brzezinski, assim, ele teve um papel importante na normalização das relações com a China, nos acordos de Camp David e no apoio aos mujahedin afegãos contra a ocupação soviética. Daí sua obra, O Grande Tabuleiro Mundial, que é de 1997, foi publicada aí após o colapso da União Soviética. E ele nos oferece uma análise estratégica com a finalidade de manter a supremacia global dos Estados Unidos em um mundo unipolar, o que caracterizou o mundo pós-queda da União Soviética em 1991 e vai seguramente até a invasão da Ucrânia, a operação militar especial russa na Ucrânia. Combinando geopolítica, história, relações internacionais e economia, o Brzezinski propõe que a Eurásia é o grande tabuleiro geopolítico, é o cenário determinante para a ordem internacional do século XXI. Portanto, lá é onde se dá o grande jogo, na Eurásia. A sua visão permanece muito atual, né? Por exemplo, nesse livro, o Brzezinski identifica aí os grandes jogadores, né, geoestratégicos do mundo, que é os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Alemanha, a França e Índia. E os pivôs geopolíticos, cuja relevância deriva, vamos dizer, de sua localização
geográfica, né? Como a Ucrânia, o Azerbaijão, o Irã, a Coreia do Sul e Turquia. Tudo isso está no livro, né? Muito bem analisado e delineado. Ele incluiu aí a China e a Índia, lá em 1997, como potências emergentes. Então foi uma projeção extremamente ousada, veja, quase 97, 20, são quase 30 anos esse livro, né? Considerando a fragilidade econômica da Rússia e o peso ainda limitado da Índia. Bom, hoje, com a China como potência global e a Índia como quinta maior economia, a previsão de Brzezinski é fantástica, né? Ela foi feita com antecedência de mais de 2 décadas, quase 3. Os pivôs geopolíticos, segundo Brzezinski, são territórios cuja influência ou controle altera o equilíbrio de poder regional ou global. A Ucrânia, por exemplo, é descrita como essencial para conter a Rússia. Isso no viés atlanticista ocidental, né? Que é o viés do Brzezinski. O Brzezinski argumenta que, sem o controle da Ucrânia, a Rússia perde sua capacidade de ser um império, euroasiático. Então, a independência da Ucrânia, com seus 52 milhões de habitantes, seus recursos, seu acesso ao Mar Negro é crucial para evitar que Moscou recupere seu domínio imperial, o que impactaria a Europa Central e transformaria também a Polônia em um pivô geopolítico vulnerável na fronteira oriental da Europa Unida, a União Europeia, né? Essa análise explica eventos como a Revolução de Maidan de 2014 na Ucrânia, que afastou o governo pró-russo, né, de Viktor Yanukovych, e o atual conflito na região iniciado em 2022. Da mesma forma, o Azerbaijão, né, que é, vamos dizer, um país destacado por seus recursos energéticos e uma posição estratégica na bacia do Mar Cáspio, o Brzezinski diz que o Azerbaijão é a tampa, é o tampão da garrafa, é a tampa, é a rolha da garrafa. Controla o acesso às riquezas energéticas da Ásia Central. Um Azerbaijão independente, conectado aos mercados ocidentais por oleodutos que evitam o território russo, seria vital para reduzir a dependência europeia do gás da Rússia. A gente sabe que os Estados Unidos, a CIA, destruiu lá o Nord Stream, né? Que levava o gás da Rússia para a Alemanha, né? Veja, isso também explica a invasão do Afeganistão em 2001, né? Para chegar no Azerbaijão. E os conflitos na Síria, onde gasodutos alternativos, por exemplo, como o que conectaria o Catar à Europa, são estratégicos. E o Brzezinski também previu que a supremacia dos Estados Unidos enfrentaria desafios com o surgimento de novas potências e coalizões. Ele acertou tudo nesse ponto. Ó. Ele disse que haveria um cenário potencialmente perigoso, uma aliança anti-hegemônica, liderada pela China, Rússia e possivelmente o Irã. Mas não seria unida por uma ideologia, né? Mas pela própria natureza, né? Do desenvolvimento desses países, né? Essa coalizão liderada pela China com a Rússia como coadjuvante seria comparável ao bloco sino-soviético do passado. Aí eu já acho também um pouco, talvez um viés um pouco forçado, né? E os Estados Unidos precisariam de uma habilidade muito, muito profunda, né? Lá no sul da Europa, da Eurásia, né? Mas essa aproximação entre China, Rússia e o Irã sugere que essa previsão também se concretizou, porque nós temos aí os BRICS, né? Então, o Brzezinski então descreveu que isso seria o maior risco à hegemonia dos Estados Unidos, né? Aí nós vimos recentemente aí a Guerra dos 12 Dias no Oriente Médio, né, justificada pelo suposto programa nuclear iraniano, né? E essa ofensiva contra o Irã teria o objetivo, na verdade, geopolítico de desestabilizar e reduzir a influência da China e da Rússia na região iraniana, né? Então o Irã é um pivô geopolítico no Oriente Médio, né? Neutralizá-lo seria importantíssimo para os interesses ocidentais, sem falar no interesse que eles têm no petróleo. Bom, e assim você tem vários outros análises. Por exemplo, ele fala sobre a expansão da OTAN, sobre o risco que a Europa corre, né, quando ela perde o acesso ao gás russo. E, bom, esse livro, então, é fantástico, né? O Grande Tabuleiro Mundial de Brzezinski, fundamental para analistas e entusiastas da geopolítica.
é uma obra que é uma referência obrigatória, né, que revela os interesses e as tensões que moldam o cenário internacional contemporâneo. Bom, então quem chegou até aqui no nosso vídeo, dá um like, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, acione os sininhos das notificações. Quem quiser me ajudar pode pedir ao YouTube para o meu canal ser monetizado, remonetizado, né? E vamos em frente, pessoal. Canal de livre expressão e livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.